Olá, pessoal, vocês que acompanham a Estação Podcast. Estamos aqui hoje com o nosso querido amigo, né, Edson Machado, ele que é formado em Direito, especialista em gestão de agronegócio e fundador e CEO da empresa Terras Bahia. Essa empresa que trabalha aqui em nosso estado, né, desenvolve trabalhos no ramo imobiliário rural, há mais de 22 anos. Né. Edson Fala, meu Machado. povo, muito bem. E aí, prazer mais uma vez estar aqui com você, né? É verdade. Não é a primeira e não é a segunda E não vez. vai ser a E última. não será a última, com certeza. Cara, obrigado por você ter aceito o convite da nossa produção. Você que é natural de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, e há Isso. 25 anos atrás resolveu vir para a Bahia, certo? Edson é conhecido no meio dos amigos como Ed, então se eu chamar de Ed, não espante não, né? É, não será nada de espantoso, né? Então, Ed é um cara que amigo, né? Um cara para cima, um cara com energia extremamente positiva, um cara altamente capacitado nas coisas que ele procura estudar, um estudioso, certo? E quando o assunto é o ramo de imóvel rural e agronegócio, ele é um expert. Então é isso que a gente vai tentar tirar de você hoje algumas informações para as pessoas que nos acompanham. Nem tanto, mestre, nem tanto, mestre, né? Mas Fico lisonjeado com antes isso. de Muito falar obrigado. de agronegócio, certo? Conta um pouco para a gente sempre faz isso aqui, conta um pouco para a gente sobre a sua história lá do Rio Grande do Sul e como é que você chegou aqui à Bahia. Como é que eu cheguei na Bahia? É uma história longa e curta ao mesmo tempo, né? O Rio Grande do Sul, o agro é muito fechado. Você não entra no agro. Tu Não vê sei de que Porto Alegre, não, em Não, sou Santa de Maria. Santa Santa Maria. Maria. Na verdade, natural lá, eu nasci no interior, né? Uma cidadezinha bem distante, próximo do Uruguai, Caciqui. Mas a minha vida toda foi ali em Santa Maria, né? Santa Maria é a cidade da Boate Kiss, daquela Isso, situação, né? perfeitamente. Inclusive, a minha filha hoje mora lá ainda em Santa Maria até hoje, né? A Boate Kiss, aquela tragédia, Aquela né? Que houve tragédia. lá, que infelizmente retratou agora, né? Um filme que foi até Isso. doloroso para os pais, né? Que Uhum. se reabriram o processo, mas isso é outra história, né? Aí eu conversando com um amigo meu baiano, que foi visitar-me no Rio Grande do Sul, e a gente começou a falar, entrar em assuntos de terra. De terra. Eu sou muito apegado à terra, eu sou muito do agro, eu Ah, gosto do é? agro, é. O agro está dentro de mim, eu não Muito sei bem. viver sem o agro. Eu sinto Desde falta criança? desde criança, desde criança. Nas férias da escola, o que eu fazia? Eu ia para a fazenda do meu tio, passar as férias lá. Se Uhum. me pudesse, eu ficava os 60 dias de férias lá. Então sempre gostei do agro, né? O fogão de lenha para mim me satisfaz. E nós começamos a falar sobre preços de terra. Não, na Bahia, um hectare de terra custa R$ 50. Um exemplo, nós estamos Uhum. falando coisa de 20 anos atrás, há 20 anos. É... Poxa, não pode. Não pode. Como é que custa R$ 50 um hectare de terra na Bahia se aqui no Rio Grande do Sul custa R$ 1.000? Era um valor absurdamente diferente. E ele, não, lá é assim. Aí o que me fez? Eu vou para Bahia. Se as terras na Uhum. Bahia tá tão baratas assim, eu vou conhecer a Bahia, né? Vim pra Bahia. Vim de mala e fui pra Bahia. Chegando Quantos anos atrás? há vinte e 20, cinco 25 anos. anos. Eu cheguei da Bahia 8 de agosto, 8 de 98. Olha o número O outro é cabalista. cavaleiro. Mas você veio com aquele pessoal que veio lá pro oeste da Bahia? Não, depois eu vim, aí eu fui conhecer o Mimoso do Ah, Oeste, você foi né? lá? Fui, me surpreendi com aquilo lá, né? Vi o potencial agrícola daquilo lá que você vê que hoje, né? É uma realidade, É uma né? realidade, é o celeiro, posso se dizer que é o celeiro da Bahia e do Brasil, né? O Oeste Baiano produz muito, o que Sim. você planta lá dá. Mas o que me chamou muito a atenção da Bahia foi preço de terra. Preço, Hum. até hoje. Depois, a posteriori, nós vamos falar. Até hoje a Bahia tem terra barata. É incrível. Entendeu? Aí eu vim para Bahia e eu falei, já tinha alguns amigos, alguma coisa, eu falei, eu vou botar um escritório rural. Aí o pessoal, não, não faça isso, não dá certo. Eu sempre digo o que me fez tocar Terras Bahia foi o não de terceiros. Eu sou meio teimoso, um dos meus Uhum. defeitos é ser teimoso, né? Que bom, né? Aí eu peguei e disse, não, vou insistir, 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 já se foram, né? 25 anos com a Terras Bahia aí. Hoje a gente é referência já no mercado de agronegócio, né?
Então, foi o surgimento de tudo, né? Foi o surgimento. Ed, me fala o seguinte, você que lida com parte imobiliária aqui na Bahia, terra, ainda é negócio, é um bom negócio você comprar terra, Excelente negócio. é um bom investimento. É um excelente investimento. Eu tenho um ditado que eu digo assim, ó, terra só faz mal em duas ocasiões. Para quem vende ou para quem come. Se não, é um excelente negócio. A Terras Bahia trabalha com isso, né? A gente compra terra, investe e revende. Certo. É um dos nossos focos de negócio, né? Eu sempre digo assim, ó, a cada R$ 1 na aquisição, a gente investe mais R$ 1 e se ganha R$ 1. E isso a curto prazo. Se você for botar a longo prazo, aí o lucro é absurdamente, é só você olhar os números. É só você olhar os números do preço de terra, como valoriza. A terra valoriza 10% ao ano. Você comprar e deixar ela parada lá, ela valoriza. Sem fazer nada, ela valoriza 10% ao ano. E está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil comprar, cada vez mais difícil você desmatar, cada vez mais difícil você produzir por causa da burocracia, né? Desmatamento, essas coisas. Então, terra está ficando cada vez mais cara. Certo. Como é o processo de compra de terra, de fazenda? É complicado? É burocrático? Hoje está mais, já esteve mais fácil, né? Hoje você tem uma série de certidões, de documentações que você tem que ter, entendeu? Tem que ter um georreferenciamento da terra. O que é o georreferenciamento? Georreferenciamento é uma medição por satélite precisa. É feita por satélite? Por satélite, é feito um GPS, né? Sim, sim. Precisa. E esses dados do GPS são passados para o INCRA, e o INCRA dá o ok, autoriza aquela terra, né? Isso te dá uma certa garantia de propriedade e posse, vamos se dizer assim, né? Você tem o ok do Estado, Certo. que a tua terra é aquela ali mesmo, que está medida, está certinho, né? Depois do georreferenciamento, que é a certificação, que a gente chama do imóvel rural, né? Aí tem outras certidões, você tem que fazer CAR, tem que fazer CEFIR, né? Tem várias outras, qual é o termo que eu vou usar? São várias etapas. Que os impostos sobre as terras? ITR, Imposto Territorial Rural, você tem que fazer todo ano, né? O CCIR também, que é baseado no cadastro rural, que é o CCIR, né? Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é do INCA também, você tem que pagar de 4 em 4 anos, não, de 5 em 5 anos, desculpa. Né? E o Imposto Territorial Rural, que é todo ano, que é o ITR, né? O ITR é o seguinte, ele tem uma variação, né? Se você tem uma terra altamente produtiva, o preço é menor. Se você tiver uma terra não produtiva, o preço aumenta. Ele varia. Ele varia. Então você tem que ter um bom contador rural. Eu sempre digo isso. Você tem que ter um bom contador rural. Isso é para que vai estimular a produção? Perfeitamente. Estimular a produção. Você tem a terra improdutiva, né? Se você não está produzindo, não está gerando emprego, não está gerando nada, nada mais justo que você pague um pouco mais. Entendi. Né? Ok. Ed, fala pra gente, quanto está em média o valor do hectare? Hectare. É. O que é um hectare? 10 mil metros quadrados. Um hectare é 10 É um mil campo de futebol, né? 100 por 100. É um hectare. Um hectare de terra na Bahia, um hectare de terra, eu acho particularmente um preço acessível. Certo. A gente compra terra na Bahia hoje de R$ 2.000 o hectare, a 50, a 100 já no oeste, a R$ 100 mil. Então varia de R$ 2.000 o hectare a R$ 100 mil. Que nível de variação imenso esse, né? É imenso. É produtividade, índice pluviométrico, tipo de solo, altitude, tudo isso Peraí, interfere. Me coloca devagar. Quais são os critérios de avaliação para a valorização da terra? Produtividade. Produtividade é o primeiro. Quanto essa terra produz? Certo. O que você produz nela? Aí você vai ter mensurar o valor da terra. Né? Qual o outro critério? O outro critério é tipo de solo. Tipo de solo, né? E o mais importante é o quê? O índice pluviométrico. Quanto que chove? Porque você sabe, nós temos no semiárido, né? Sim. Se você se afastar 200 quilômetros de Salvador, aqui, você já cai de 2.500 milímetros que nós temos de chuva anual aqui no Recôncavo para 800, 600. Aí você já começa a complicar. A comprometer, né? A comprometer a qualidade. E aí o valor diminui. Diminui bastante. Nós temos terras aí de R$ 1.000 o hectare.
Já aqui no Recôncavo, né, que é uma área nobre, 20 mil, 25 mil reais, 18, 17 mil reais hectare. Também o que vai muito? Da benfeitoria. Quanto você tem? Às vezes você tem uma fazenda pura, só terra, é um preço. Aí você tem uma fazenda empastada, é outro preço. Você tem uma fazenda com casa, com curral, com sede, com casa de trabalhador, o preço é outro, muda também. Até critérios de avaliações, né, leva vários fatores para você chegar ao valor da terra, né? A gente trabalha muito com avaliação. A Terra do Bahia faz Terra do isso. Bahia faz isso. A gente fez Como é? muito. O fazendeiro liga para você e pede. Não, geralmente é para o banco, instituição financeira. Ah, Quando você vai fazer um projetinho no banco lá, né? Captação de recurso, arrumar uma seca, comprar um gado. O que é o banco chama a gente? Avaliar, porque você vai dar a terra em garantia. certo. Entendeu? Então ele tem que saber realmente quanto que vale. Ah, você é um avaliador oficial? Sou um avaliador oficial, exatamente. Ah, É maravilha. judicial e extrajudicial, inclusive, né? Hum. A avaliação judicial também a gente faz e essa judicial é mais essa judicial mais para banco. Certo, certo, certo. Ah, o que é que se produz na Bahia Bahia, eu de digo qualidade? cacau, Tal. número 1, né? Cacau, cravo, pimenta do reino, soja, muita soja, milho, muito. São Desidério, o maior produtor de algodão do Brasil, se não da América Latina, salvo engano. Entendeu? Então a Bahia, eu digo assim, tudo que se planta dá, como qualquer outro lugar. Aquele mito que só o sul produz acabou. Nós temos hoje excelentes vinhos produzidos aqui. Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, Mucugê, né? Vale Juazeiro, do São Francisco, Vale do né? São Francisco, né? Excelentes vinhos. Perfeito. Você que é um enólogo, conhecedor de vinhos, você sabe melhor do que eu. Por falar em vinho, quero aqui agradecer o pessoal da Amar Vinhos, essa parceria, e dizer que a gente vai a cada episódio, né, fortificando essa parceria nossa, tá bom? Mandar um abraço aí para Daniele Negreiros, que é lá do Rio Grande do Sul, que é a nossa parceira Amar Vinhos. Sim, quer dizer que a Bahia hoje é um grande celeiro de exportação, não só para o Brasil, mas para fora do Para Brasil. fora também, muito, com certeza. Pecuária, nasceu uma pecuária muito forte, entendeu? Pecuária, gado, bezerro, se produz muito bezerro no oeste, se cria muito vacas, inclusive eu sou um criador de vacas, né? A gente produz lá, não sou um grande criador, um pequeno criador, mas tem grandes criadores, entendeu? A Bahia tem clima, a Bahia tem terra, muita terra. Para você sair daqui de Salvador, pro oeste são 1.000 quilômetros. É muito chão, né? É muito chão, entendeu? A questão dos latifúndios, como é que você vê isso? Não É, querendo entrar na questão política nem não. ideológica, mas o latifúndio, ele atrapalha. Como é que você. Ele atrapalha porque eu penso assim: quem chegou primeiro pegou a menor fatia do bolo, certo? E hoje eu conheço aí, eu tenho clientes meus que têm 50, 100 mil hectares de terra. Vixe. Imagine, isso é muita terra, né? E não tem condições de colocar produtividade dela Muitas toda. vezes não tem condições de produzir totalmente na terra, porque é muita terra realmente, Sim, né? sim. E hoje qualquer fazendinha na Bahia é de 1.000 hectares para lá. Não tem fazendinhas pequenas, né? É raro. Aqui no Recôncavo, que você tem umas fazendinhas, um sítiozinho, que às vezes nem é produtiva, né? Às vezes nem é produtiva, mas é para lazer. O que seria uma fazendinha, uma fazenda e uma fazendona? Vamos Vamos lá. supor, uma fazendinha. Uma fazendinha é um lugar que você vai ter um cavalinho, você vai ter uma vaquinha de leite, vai ter um porquinho, vai ter um cachorrinho. As dimensões, mais ou menos o que? 10 hectares, 15 hectares. Até 15 hectares é uma fazendinha. Posso dizer que é uma Custa fazendinha quanto? Um valor médio, só pra gente. em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de Pronto, reais. você que tem 1,5 milhão, quer ter uma fazendinha, procure Terras Bahia com Ed lá de Machado, certo? Vamos lá. Uma fazenda média. Uma fazenda média, 200 hectares, 300 hectares. O valor, mais ou menos. Já vai para 5 milhões, 4 milhões de reais. Então, você que tem 5, 4 milhões e quer investir em terra, procura Terras Bahia. E a grande fazenda? Acima de 2.000 hectares, acima de 1.000 hectares.
Acima de 1.000 hectares é uma fazenda grande. É. Aí vai depender muito o quê? Da região. Daqueles região critérios que você Exatamente. colocou, né? Vamos supor, num recôncavo, se você tiver 1.000 hectares de terra no recôncavo, vale uma fortuna. Nós vamos falar em 50 milhões, 40 milhões. Se você tiver 50 milhões de reais. depende muito da terra, Uma daquela média, é uma média pra gente ter uma ideia. exatamente, exatamente. Eu tenho terras de 40 milhões de reais que é de 500 hectares. Você vende? Eu tenho, Tem na eu, sua eu carteira de tenho na minha cliente? carteira de É? cliente, exatamente, entendeu? Ah, é você que está interessado, cheio de dinheiro. Ou até mesmo para investir, né? Ou- Para investir. Como é que se investe com fazenda? Como é que se... Olha, explica aí. o que que eu faço? A gente tem grupos, né? A gente Uhum. forma os grupos e compra terras brutas. Beneficia. O que é beneficiar? Você vai desmatar, você vai limpar, você vai construir um curral, você vai fazer uma cerca e depois revende. Revende em 2, 3, 4, 5 anos. 3 vezes mais o valor que você comprou. Né? É lógico que você teve um trabalho, teve um investimento, né? Eu digo assim, que a cada R$ 1 investido, mais R$ 1 de investimento, você investiu R$ 1, mais R$ 1 de investimento, acabei de falar isso, e investir em R$ 1 de lucro. Entendeu? Ótimo. Tá ótimo. É um bom investimento. Terra é um bom investimento, com certeza absoluta. Você fazendo um investimento hoje, um baixo investimento, 1 milhão, certo? Em quanto tempo você acha que a pessoa recupera esse valor? Meu amigo, eu te falo, 1 milhão é uma pequena propriedade. Depende muito em qual o teu foco. Lactifero, cassinicultura, que é camarão, piscicultura, que é peixe, você pode recuperar em 4, 5 anos. Entendi. Agora, tem outros investimentos, se você vai criar gado, um semi-confinamento, um confinamento, aí você vai levar um pouquinho mais, 6 anos, 7 anos, você é capaz de tirar o investimento. O resto é lucro. Entendi. Maravilha. Fala um pouco sobre essas culturas aí, né? De peixe, de camarão. Hoje nós temos um grande produtor de camarão, que é Natal, né? Rio Grande do Norte, né? Que produz muito camarão. Aqui também na Ilha Salinas também produz muito camarão. É a cassinicultura, produção de camarão, criada em tanques, são em tanques, né? Esses tanques, você tem as pessoas que têm os tanques se programação para tirar a cada 30 dias, a cada 60 dias, você faz a despesca, né? A despesca. Por isso que o camarão hoje você vê, tá barato o camarão. Tá com preço bom o camarão. Por quê? Porque o pessoal investiu há cerca de 5, 6 anos atrás muito nisso aí. Então hoje tem uma grande quantidade, uma grande oferta no mercado. Tilápia também, né? Tilápia também, piscicultura, exatamente. Eu, particularmente, não trabalho muito com isso. O meu ramo é mais a pecuária mesmo. Né? Mais a pecuária. O meu forte é pecuária. Mas tem, aqui você vai aqui na Nazaré, Salinas, entendeu? Tem muita produção de camarão, de peixe. Além do indo para pecuária e além do boi, né? Quais são os outros animais que são cultivados, que são Ovinocultura. criados? Ovinocultura, a Bahia é muito forte nisso. Caprinocultura também, né? A Bahia também produz bastante. Nós temos a suinocultura, que é Isso porco. está crescendo muito, né? Está crescendo muito. O maior criador de suínos hoje é Santa Catarina, né? Um estado pequenininho. Mas o sul da Bahia aqui, Itabuna, Ilhéus, tem muita suinocultura. E já estão exportando já. Já tem frigoríficos próprios para abater só suínos. Para você ter uma ideia como tá. Voltando à questão da fazenda, qual a orientação que você dá para uma pessoa que quer comprar uma fazenda? Primeiramente, ele quer comprar uma fazenda. Para quê? Você vai criar o quê? Qual é a finalidade? Isso é muito importante. Porque as pessoas entram no ramo de fazenda. Eu vou comprar uma fazenda e vou colocar 100 vacas e não vou trabalhar mais. Não. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Não existe isso. Entendeu? Você tem que saber, qual é o meu foco? Ter conhecimento é importantíssimo. Se você nunca teve uma fazenda, você compra uma fazenda, não vai dar certo. Vocês lá da Terra Bahia, vocês dão consultoria? Damos consultoria, com certeza a gente orienta o cliente. Acompanha? A primeira pergunta é: o senhor conhece de terra? O senhor sabe o que você vai fazer? Não.
Estou aqui entrando nu, só estou com dinheiro. A gente tem uma equipe preparada de veterinário, de agrônomos ou tecnista para dar toda a assessoria para ele. Eu vou pedir que a produção coloque, depois o seu contato, vai ficar gravado aí, coloque o contato das Terras Bahia, porque se alguém, né, tiver interesse em entrar em contato, diga que foi pela Estação Podcast que ele dá um desconto lá. Com certeza. A Terras B também não só trabalha com fazenda, trabalha também com captação de recurso, Ah, né? é? Captação de recurso. Regularização de terra, que tem muita. A Bahia, infelizmente, tem muita terra irregular. Muita terra irregular. A gente trabalha com essa regularização de terras também, né? Que as pessoas não sabem. Às vezes recebe de herança, recebe a terra, tem que fazer o georreferenciamento, tem que fazer a escritura, tem que fazer a verbação. Muitas vezes já tem um gravame lá que o pai pegou um dinheiro, não baixou esse gravame nunca. A gente faz isso também, vai lá e baixa o gravame. Deixa a fazenda em ordem, né? Para Entendi. venda. Aí eu te perguntei sobre o latifúndio, né? Você colocou. Agora, sobre as invasões de terra, o que é que você tem a dizer sobre isso? Pô, eu sou contra, totalmente contra, Sim. né? Totalmente contra. Aí no sul da Bahia a gente sofre muito com isso, né? Uhum. Com invasão de terra, principalmente terra que os índios dizem que é deles. Se você for ali para Itaju do Colônia, tem uma briga já antiga, né? Mas o índio dizer que a terra é dele É, não é um contrassenso, não? com certeza, né? É Acho que não precisa porque nem dizer. não precisa nem dizer exatamente, né? Só que aí eu acho que o Estado devia fazer o quê? O Estado devia entrar, Sim. organizar isso aí, desapropriar o fazendeiro, se for o caso, pagar o Uhum. preço justo da terra Sim, e acabou. retornar para os índios. Perfeito. Porque o fazendeiro que comprou, ele comprou de boa fé. Sim, sim, Ele sim. foi, comprou, otorgou a escritura, registrou a escritura, ele produz. Uhum. Pô, daqui a pouco chega e vai a tua fazenda, diz que a tua fazenda é improdutiva, ou diz que tua fazenda não produz. Não, mas é dele. Se não produz, é dele. Então o Estado vai, indeniza e Uhum. devolve para quem achar de direito, né? Mas isso é uma discussão bem É, complexa, né? Bem mas complexa a gente. eu queria que você aprofundasse essa questão, não relacionada às terras indígenas, mas aquele contraponto ao latifúndio, que é aquela invasão feita, até patrocinada muito pelo pessoal do Movimento Sem Terra, Hum, né, que é um movimento que eu respeito muito, todo o movimento popular eu respeito, e que procura ocupar terras que, segundo eles, são improdutivas. Vamos deixar a questão do índio, que eu acho que é uhum, uma questão mais complexa, mas a invasão do MST. do MST, ou de grupos parecidos, porque existem outros grupos também que estão na Existe, revolta, né? exatamente, é. Aí é o seguinte, quem vai dizer que é terra improdutiva é o Estado, né? Eu acho que não cabe a um movimento dizer. O Uhum. que eu acompanhei, pelo que eu vi, são terras altamente produtivas, Sim, né? sim. Quando você for isso, tem um negócio chamado cadeia sucessória do imóvel, certo? Hum. Para você ver a legalidade, de onde é que é a terra, você pede isso, você vai no cartório, você pede uma certidão de inteiro teor de 20 anos, 30 anos, sei lá, entendeu? E você vai ver que aquele imóvel está legal, que aquele imóvel tem pagado os impostos, que é legítimo de direito, de propriedade, de posse, já há décadas, né? Como eu disse, então tem que entrar o Estado, o INCRA fazia isso antigamente. O INCRA fazia isso, você não tinha tua terra estava improdutiva. O que você fazia? Você ofertava ao INCRA, o INCRA desapropriava você e fazia Uma reforma uma agrária. reforma agrária, perfeitamente. Reforma agrária. Eu sei que é um assunto muito complexo aqui no Brasil. Você vê que o modelo americano, o Estado americano, ele dividiu o país em pequenos lotes, né, e deu terra para todo Todo mundo. mundo é. Aqui, a nossa herança é a herança né, das capitanias hereditárias, né, das grandes extensões de terra, e que aí ficou pouca gente com muita terra e muita gente sem terra. Sem terra. O que é que você acha de um movimento, né, de reforma realmente agrária? Agora, um movimento que chamasse os fazendeiros, os latifundiários, chamasse os sem terra, chamasse toda a sociedade para começar e a gente rediscutir a questão fundiária, a questão agrária no Brasil. Eu acho que a questão agrária no Brasil é muito complexa, como você acabou de falar. É difícil, né, de você discutir isso, porque, primeiro, eles já estão em cima da terra, os latifundiários, há anos, há décadas. A família vive daquilo ali, a terceira geração vive daquilo ali.
Tem muitos fazendeiros que não sabem fazer outra coisa, a não ser aquilo ali. Aí você, de repente, você vai chegar e vai dizer, olha, você vai ter que dividir agora a tua terra aqui em 4. E o fazendeiro? E o proprietário da terra? Que trabalhou, que lutou, que comprou, né? Ele também está no direito dele. Como você falou, né? Já é um problema social. Acho que é um Sim, problema sim, sim, social, sim, né? sim. Você chegar hoje, é lógico, tem muita gente que quer produzir, tem muita gente que quer produzir e não tem terra, né? E tem muita gente que tem terra e não produz. Então, se você não tem terra e não produz, o que vamos fazer? Vamos botar essa terra para reforma agrária. Vamos indenizá-lo, Assegurar os seus lógico, direitos. assegurar seus direitos, indenizar um preço justo e fazer a reforma agrária. Mas não simplesmente desapropriar por qualquer preço ou deixar invadir como está acontecendo, né? Eu sou totalmente Eu vou botar na contra. bigorna aqui os latifundiários e os invasores de terra. É, Foi para Bigônia. Foi vamos para pra Bigônia. bigorna. Querido, vamos falar um pouco sobre a tecnologia no campo. A tecnologia no Fala um campo pouco pra gente. está avançada demais, né? Hoje é boi. Antigamente você pegava um boi, você tinha que levar até o curral, pesar para ver se ganhou ou se perdeu o peso. Hoje não, hoje já é instalado um chip no boi. Um chip? Um chip. Eu digo que o boi é chipado, né? Um chip. E aí tem vários leitores espalhados no campo. Vários leitores. E esses leitores já são interligados via Bluetooth, internet, já no teu laptop. Quer dizer, o fazendeiro sabe onde está o seu boi. Sabe onde é que tá e sabe se está ganhando, se está perdendo peso. Ah, consegue mensurar. Mensurar exatamente. O boi número tal. Ontem ele estava com 300 quilos. Pô, ele está com 290. Por quê? 280. Por quê? Ah, o boi número X aumentou. Estava com 500 quilos. Hoje está com 550. Entendeu? Então ele consegue mensurar tudo isso através de leitor óptico. Hoje um leitor, né? Que Uhum. faz com chip via internet. É muito, muito, muito interessante isso aí, né? A tecnologia como chegou, né? A utilização de drones. Drones é muito utilizado. A gente usa drones, né? Para fazer filmagem de fazenda e para fazer também georreferenciamento. Mas hoje o drone é usado mesmo na plantação de café. Hoje quem faz o pulveriza, né? Bota o veneno, é um drone. Ah, Um drone. drone. Eu vi uma reportagem uma vez que tinha um bezerro perdido e quem saía buscar era o drone. Também, O exatamente. Você drone, faz vistoria na fazenda com drone, né? A tecnologia chegou no campo, chegou para ficar. Você pega as máquinas hoje, os tratores, sim. e são autônomos. Você não precisa de piloto. Você programa ali o GPS dele, ele vai. Se tiver que plantar, ele planta. Se tiver que colher, ele colhe. Entendeu? Se tiver que fazer uma terraplanagem, ele vai fazer uma terraplanagem. Tudo automático. Maravilha, né? É. Ah, quem precisa, quem quer vender uma fazenda, terras, quais são os cuidados que tem que tomar? Quem quer vender, É. primeiramente, é legalizar a sua fazenda. Deixar a sua fazenda ok. É o quê? O georreferenciamento, né? Uhum. O CAR e o CEFIR, que é um cadastro ambiental rural, que tem que se fazer. As certidões particulares dele tem que estar em dia também, que hoje é uma grande exigência dos cartórios sobre certidões, né? Então, você tem que estar legalmente em dia. Você não pode ter nenhuma pendência dessa. Ah, tua fazenda não fiz o georreferenciamento. Não vende, não tira dinheiro em banco, não faz nada. E agora tem um plano do governo seguinte: a fazenda que não tiver legalizada, você não vai conseguir vender a tua produção. Ah, é? Tá com isso aí, tá sendo pleiteado isso aí agora. Fazenda que desmatou ilegalmente, você não vai conseguir vender a tua produção. Né? Porque nós pegamos aqui o norte, tem muito desmatamento legal. Entendeu? Então o pessoal vai, desmata, produz e vende normal. Só que hoje, se ele não tiver legalizado, ele não vai conseguir vender a produção dele. Ele vai ficar impedido de vender a produção dele. Como é que tem sido a relação do Estado com os empresários, com os fazendeiros? Rapaz, o estado está cada vez pior. Tu vê a DAB, que é um órgão que nós temos, foi extinto em vários municípios, não tem mais a DAB. Né? Eu acho que o governo do estado precisa olhar isso aí com carinho,
precisa reativar a DAB, né? Remodernizar a DAB, que está bem sucateada, entendeu? Antigamente você chegava em qualquer município, lá tinha um membro da DAB e te acompanhava. Sim, sim. Se você fosse fazer uma produção de, de, de milho, a DAB estava lá te dando pronto atendimento. Se você fosse criar um gado, a DAB estava lá te dando atendimento. Tirar leite, a DAB estava lá. Hoje não tem. Hoje não tem mais essa figura do Estado junto ao pequeno produtor, né? O grande produtor, ele se sai bem. Por quê? Porque ele paga essa assessoria. E o pequeno produtor, se ele for pagar essa assessoria, ele não vive, não sobrevive. Então, eu acho que o Estado tem que chegar junto com o pequeno produtor e reformular a DAB, né, e botar para funcionar, botar para chegar junto, para ajudar o pequeno produtor. Que o pequeno produtor é significativo na produção. Ele Sim, produz sim. muito, de grão em grão, vai produzindo muito, entendeu? Só que ele está desamparado. Infelizmente, está desamparado. Sucateado. Qual é a diferença entre o mercado imobiliário rural e o mercado imobiliário urbano? Totalmente. É outra É coisa, né? outra coisa, é outra coisa. Estão falando de coisas totalmente Totalmente distintas. distintas, né? Eu digo assim, agora eu vou me portar ao corretor, né? O Sim. vendedor de fazenda, que a gente também faz intermediação de fazendas, Ah, viu? é? Faz, a gente compra, vende fazenda e também intermedia a venda. A pessoa quer vender sua fazenda? Entre lá no Terras Bahia, faça o cadastro da sua propriedade e a gente também vende para você. Eu digo assim que o corretor, ele sendo rural, ele tem que entender de clima, ele tem que entender de vegetação, ele tem que entender de pasto, ele tem que entender de solo. Senão ele não vai conseguir vender uma Se ele propriedade. não entender, ele procura Terras Bahia. Procura Terras Bahia, exatamente. Perfeito. Já se você for um corretor urbano, você quer vender um apartamento, você simplesmente sabe quanto é o metro cúbico daquela região e E pronto, é fácil. Né? Mas já a rural é bem mais mais, complicado. mais Bem mais complicado, né? complicado. Quais são os fatores chaves que afetam o valor de uma fazenda, de uma propriedade rural? O que agrega valor, você quer dizer o que agrega valor? Agrega Ou é, desagrega, né? desagrega. Exatamente. Hoje nós temos um grande problema no interior que é a segurança. Sim. A segurança hoje está um caos. Muita gente vendendo sua propriedade, saindo da zona rural por causa da segurança. Né? Eu não vou citar aqui municípios, né? Até para não criar uma polêmica, mas tem municípios aqui próximo de Salvador, próximo de Feira de Santana, que você acompanha aí roubo de gado, roubo de fazenda, invasão de fazenda, por vândalos. Por vândalos. Isso faz com que as pessoas não queiram comprar mais naquela região, e faz com que quem está na região quer vender, quer sair dali. O pessoal fica assustado, entendeu? Então, um dos fatores seria o quê? A violência, né? A violência, ela vai influenciar muito Sim, no sim. preço da terra. O índice pluviométrico, nós já falamos anteriormente, o índice pluviométrico é muito porque nós temos regiões aqui na Bahia que chove 300 milímetros por ano. Imagina, você não produz nada com 300 milímetros por ano. Já tem regiões que chove 2.500, 3.000 milímetros. Olha a diferença. Isso também vai impactar muito no preço da terra, né? E tem o acesso. O acesso é uma coisa importantíssima, né? Eu tenho um cliente meu agora, ele comprou uma fazenda que ele pega nada mais, nada menos que 80 quilômetros de estrada de chão. Quer dizer que ida e volta da fazenda são 160 quilômetros de estrada de chão. É muita coisa. Uma fazenda dessa vale o mesmo valor que uma fazenda que você roda 10 ou 15 ou 20 quilômetros? Não, vale menos, porque você vai se expor essa distância toda. Nós sabemos que nossas estradas não são das melhores, Uhum. né? Isso faz com que atrase a tua viagem, até mesmo você escoar a tua mercadoria. Pô, um caminhão vai lá pegar um caminhão de bezerros ou de boi. Se ele for andar 10 quilômetros de estrada de chão, ele quer um preço, certo? Agora, se ele for rodar 160 quilômetros de estrada de chão, primeiro que vai acabar um caminhão no cara, vai atrasar a viagem, o gado vai sofrer nessa estrada se balançando, com cuidado que tem que ter. Então, tudo isso é um fator hoje, quando você for adquirir uma fazenda, para você observar. Observe isso, né? Poxa, eu estou comprando uma fazenda aqui na beira do asfalto. Também é meio perigoso, aquela coisa, mas também é mais fácil acesso, é mais fácil para escoar, é mais fácil para chegar.
né? Então, um dos fatores seria isso aí, distância do asfalto, Uhum. distância da cidade grande, muitas vezes você está isolado, está distante de tudo, você não consegue mão de obra, você não consegue um bom profissional, porque está difícil, cada vez mais difícil um bom profissional no meio rural. Hoje é difícil você arrumar um vaqueiro, você arrumar um caseiro. Você não arruma, ninguém mais quer ir para o meio rural. As pessoas querem a capital, querem É. a internet, entendeu? Uhum. Uhum. Tudo isso hoje dificulta, né? Mas Ed, você você falou de caminhão, né? E das estradas, e dos percursos. Você que é um expert também em carro, tem também, né, negócios lá isso, a gente tem negócio também em seminovos, em né? seminovos, né? Qual o carro apropriado para quem vive na zona rural? Uma caminhoneta 4x4, né? Tem que ter, Eu né? acredito que tem que ter uma caminhoneta 4x4, né? Ele fica tranquilo, né? Fica mais tranquilo, exatamente. Eu não vou entrar em marcas e modelos, né? Não Dá até precisa. um abraço aí pro meu colega lá da classe A Veículos, né? Sim, sim, Que é um claro. forte parceiro nosso Fica aí lá no Shopping Itapuã, Itapuã. Auto Shopping Itapuã, classe É A lá no final Veículos. da paralela, né? Lá tem Fabiano, Kleber e Tchê, o meu É. conterrâneo gaúcho. Quem quiser comprar um carro pode chegar também lá que a gente tem Aí usa o nome de Ed lá para conseguir Isso, não, eu tenho um parceria com os desconto. meninos lá, tô sempre Sim, por lá sim. também. Me encontra lá, às vezes o pessoal chega, eu tô por lá. Quais são as tendências, né, do atual mercado imobiliário agrário ou rural? Olha, eu acredito, meu amigo, que as terras vão recuar um pouquinho. Isso Né? não aconteceu ainda, né? Tu vê que todos os commodities recuaram, Sim. né? A soja, o ano passado, uma saca de soja estava R$ 190. Hoje, está R$ 110. Um saco de milho, uma saca de milho, né? De 60 quilos, do ano passado era 120, hoje está 60. Uma arroba de boi, o ano passado chegou a R$ 330 a arroba de boi. Hoje está R$ 220. Aí o povo vai comer a picanha que o presidente Lula prometeu, será? Mas eu acho que é um mercado que está Tá, voltando ao normal, né? tá entrando Eu, na zona de normalidade, eu né? costumo dizer que nós estamos vivendo um pós-guerra. A Sim. pandemia foi uma guerra, né? Então, tudo aumentou, escasseou tudo, as salas pararam, tudo parou de funcionar. Houve escassez realmente de muito insumos, mas agora está voltando ao normal, a produção voltou ao normal. Nada mais justo que o quê? Que as coisas voltarem ao normal. Nada mais justo. Né? Você pega do boi aos insumos, caíram, mas caiu tudo. Foi uma cadeia de caimento, vamos dizer assim, né? De redução de valores. Entendeu? Então, eu acredito que está voltando ao normal, que vai ter que baixar. E eu acho que vai ficar nesse valor mais ou menos aí, o boi mesmo, 200, R$ 220 a arroba. Né? A carne no mercado ainda não baixou nos açougues, né? Dificuldade de Isso baixar, é um né? absurdo. Já baixou o boi, já baixou. Então era para ter Os baixado. insumos, Os né? insumos, né? O boi baixou também. Por que a carne está o mesmo preço? Baixar também a carne. Aí vai dos empresários ter a consciência, né? Já não entro nesse mercado, né? É. Eu já Ah, não entro nesse mercado. então você entende que é um bom investimento você aplicar recursos em terras, ah, mas quais são assim os fatores que influenciam na valorização dessa terra? Para quem não entende, Exatamente. Para quem não entende, digo assim, ó, procure um profissional para lhe orientar. o melhor é isso, né? Exatamente. Hoje, se você comprar uma terra em certas localidades, uma mata, você simplesmente não consegue autorização de supressão de vegetação. Você não consegue. E aí você ficou com o elefante branco na mão. Porque se você vai conseguir revender uma fazenda ou vender uma fazenda, se ela for produtiva, se ela tiver capim, se ela tem como criar boi, ou seja lá, caprino, ovinos. Para isso você precisa do quê? De comida. O que é a comida? É o capim. Se você tiver uma mata, não tem como você ter capim e mata. E muitas regiões não deixam, infelizmente a gente não consegue a autorização.
Porque são a área de preservação. Preservação, APP, as áreas de preservação permanentes, né? As áreas de Mata Atlântica, vestígios de Mata Atlântica, não pode desmatar também, né? O meio ambiente hoje está muito restringindo muito a produção, né? Como sempre teve, né? Na verdade, sempre restringiu, mas já teve mais fácil, né? Eu costumo dizer que está apertando, cada vez mais está apertando mais, né? Me diga o seguinte, Ed, com relação ao financiamento do governo para as propriedades rurais. Ó, e não existe, eu desconheço financiamento para aquisição de terra. Certo? Não tem. Pra- A única coisa que tinha no passado era a Sudene, né? Que faliu, não aguentou. certo. Porque ela dava dinheiro para você adquirir a terra. Hoje nós temos linhas de créditos a partir de 3% ao ano para beneficiar a tua fazenda. Você tem tua propriedade rural, você já é um produtor rural, você quer fazer uma cerca, você quer fazer um capim, você quer adquirir umas matrizes, nós temos essa linha de crédito para você que já tem tua propriedade rural. Uhum. Agora, se você hoje quiser assim, olha, eu quero comprar uma fazenda, eu tenho como financiar? Não. Salvo se você fizer um consórcio. Tem alguns consórcios no mercado aí, não vou citar nome, até porque eu não conheço muito, mas já tive lá cartas de crédito de 1 milhão, 2 milhões para aquisição de terra através de consórcio. Existe algum incentivo fiscal para quem tem terras? Não, Também. não. Assim, você tem para produtor rural, né? Para comprar mas é efêmero, né? Um valor ilusório, nada demais assim, né? Nada atrativo. A questão das mudanças climáticas tem afetado O o agro, o segmento? segmento, eu não vejo muito isso, sinceramente, né? Eu, na minha propriedade mesmo, a gente faz uma pesquisa lá há mais de 10 anos, o índice pluviométrico é o mesmo, a vegetação é a mesma, tudo é mesmo, não mudou muito. Tem esse negócio de um ano chove mais, um ano chove menos, compensa, né? Mas não chega a abalar a produção. Porque hoje também é tudo transgênico, né? Hoje a gente tem um milho aí que ele dá com 45 dias. 45 dias tem um pé de milho já. Antes era 90 dias um pé de milho. Hoje já tem milho transgênico com 45 dias, já tem soja transgênica, né? Há muito tempo a soja já é transgênica, já é modificada geneticamente para aguentar menos chuva, né? Então eu acho que quanto vai a escassez de chuva vai acontecendo, o que está acontecendo? As sementes também estão mudando, estão sendo mais resistentes, né? Perfeito. Estamos aqui conversando com Edson Machado, ele que é expert na área de a parte imóvel rural, que é muito diferente Do do imóvel urbano, urbano, tá? De negócio. Quer dizer, vocês prestam consultoria às pessoas que têm sim, interesse em em adquirir. adquirir sua propriedade, exatamente. A gente vê qual é o segmento que a pessoa quer, eu estou comprando uma fazenda em tal lugar. A gente vai, faz visita em loco, né? Faz análise do solo, se for o caso de fazer. Se não, a gente dá consultoria mesmo, até porque a gente conhece tudo, né? A gente conhece a Bahia aí, toda ela, já sabe onde é que cria isso, onde é que cria aquilo, se é bom para boi, se é bom para vaca, se é bom para bezerro, entendeu? Você tem que ver muitos recursos hídricos em fazenda também, que às vezes você compra uma fazenda e você não tem água. Aí eu vou cavar um poço, você cava um poço e não tem água no subsolo. E aí? Entendi. Você ficou com uma terra improdutiva. Não pode Perfeito. fazer nada com aquela terra. Ed, o que é que você acha, assim, o Brasil, no aspecto de produção, hoje é um celeiro do É o mundo, né? celeiro do mundo, é o E celeiro. tem crescido, hoje é um percentual importante no PIB brasileiro. 30% do PIB é o agronegócio, né? Coisa, né? Você acredita que as políticas estão indo no caminho certo, as políticas, as macropolíticas, eu falo, ah, Eu acho que não, eu acho que teria que ter mais investimentos no uhum, agro. Eu acho que devia ter menos burocracia no agro, sabe? Eu vejo assim dificuldades terríveis que eu e mesmo muitas vezes sofro, desnecessárias. desnecessárias. Eu devo ter uns 10 a 8 pedidos de outorga d'água. Simplesmente não dizem nem que sim, nem que O não. que significa isso? Outorga d'água é uma licença que você tem para usar água, né?
seja ela de rio, de riacho, do subsolo, de poço artesiano, né? A gente faz um projetinho, tudo junto ao Bem, INEMA. para você ter um pouso artesiano na sua fazenda, você tem que ter um. Tem que ter autorização para captar água. Interessante. Se você quiser pegar do rio. Também tem que ter autorização para captar água do rio. Esse nome, essa autorização chama-se outorga d'água, né? E é complicado. É bem complicado, é bem complicado. Você acha que o produtor rural ele precisa de mais proteção, precisa de um olhar mais cuidadoso Acredito que por sim. parte da Dos órgãos ambientais, dos órgãos das gestão políticas públicas, pública? eu acho também que precisa olhar com carinho, precisa dar mais incentivo, né? Precisa ter uma educação também Sim, fala sobre a qualificação, acho que isso é interessante. para o jovem não quer mais ficar no meio rural. O jovem quer vir para a capital. Entendeu? Se você for em outros estados, eu viajo bastante, você vê que os estados e municípios, eles dão condições do jovem ficar na zona rural. A gente não tem isso aqui. Entendeu? Aqui o jovem, ele faz 15 anos, 16 anos, ele quer ir para a capital. Não tem um curso preparatório para ele fazer um técnico rural, um técnico agrícola. É raro. Entendeu? Então faz com que o jovem não dê seguimento no que o pai está fazendo. E aí vão sucateando as fazendas. Não tem uma projeção de pai para filho, como em outros estados, vou me referir ao sul do Brasil. O sul do Brasil hoje tem a quarta aqui de geração que está na fazenda, que está morando na fazenda, que era do bisavô, que foi pro vô, que foi pro pai, que hoje é deles. E aqui a gente não vê esse incentivo, né? Aqui o que eu mais ouço é, não, vou vender minha propriedade porque meus filhos não querem ficar. Vou vender minha propriedade porque eu não tenho sucessor. É outra cultura, né? É outra cultura, então tem que fazer essa cultura. Eu acho que também tem que fazer essa cultura e também tem que dar condições para o jovem ficar. Tem que ter uma boa internet, tem que ter energia. Energia elétrica chegou na Bahia há 2 anos. Em tudo quanto foi canto, porque tinha vários lugares que não tinha energia elétrica. Hoje tem lugares que não tem internet. Entendeu? Então, o que o jovem quer? Internet. O jovem quer uma televisão, o jovem quer uma geladeira. Isso. Tem que ter energia elétrica, tem que ter internet. E tem muitos lugares que não tem. Acredita, tem muitos lugares que não tem ainda. Falar em energia, como é que você vê e qual o avanço que está existindo na Bahia especificamente, a energia eólica e a energia solar? Tá em muito investimento isso aí. Inclusive a gente já tem clientes para essa área, né, de eólica e energia solar. Há uma discussão dos ambientalistas, né, também, que o desmatamento que causa tanto a energia eólica quanto a energia solar, e isso é real, né? Que para você botar uma torre aquela ali de energia eólica, você precisa de 2 hectares de terra. É mesmo? 2 hectares de terra, né? Então você desmatou, você tirou a fauna e a flora ali de 2 hectares. Se você for aqui para Macaúbas de Bota, para Caetité, são dezenas e dezenas de parques eólicos, né? Então desmatou muito também. E a solar também não vai longe. A energia solar também não vai longe. A energia solar também desmata, né? Mas aí é um discurso para ambientalista, já não entra, né? Não é, eu não me julgo capaz de falar sobre isso, né? Mas que há um desmatamento também. Existe um impacto ambiental. Há um né? impacto ambiental na fauna e na flora consideravelmente, né? Mas é o futuro, né? Eu acho que é o futuro e infelizmente tem que pagar o preço, né? O futuro chegou, tem que pagar o preço. Quais são as orientações que você daria para uma pessoa que hoje quer comprar uma fazenda? Primeiramente, você quer comprar uma fazenda para quê? Aquela história, né? Exatamente. Para quê? Para dizer que é fazendeiro É. ou para produzir, né? Primeiramente, eu quero investir no agronegócio, eu quero ser um agropecuarista, eu quero ser um agroprodutor. Depois que você tiver isso definido, você vai atrás direcionadamente para aquele tipo de propriedade. Você não pode comprar uma fazenda, eu quero criar boi, e comprar uma fazenda que não é adequada para boi, que é adequada para um outro segmento, seja erovino, capinocultura ou até mesmo para criação de fêmeas, entendeu? Então você tem um técnico te ajudando, alguém que conhece para focar no que você precisa.
entendeu? Direcionar você. Uma fazenda é uma empresa. Ela tem que ter certos cuidados. Toda empresa tem que ter certo cuidado. Se você não tiver um certo cuidado na fazenda, não vai funcionar, não vai para frente. Aí o pessoal entra no ramo, não dá certo, sai falando: ah, o ramo é ruim, ah, o ramo não presta, ah, a fazenda não é bom. É bom, é um excelente negócio, é um excelente investimento. Mas basta você conhecer. Você tem que conhecer. Se você não conhecer, como em qualquer ramo, não vai dar certo. Maravilha, maravilha. Ah, então a gente tem a tecnologia hoje que está muito Avançadíssima, né? avançada, né? O homem rural, o fazendeiro, ele tem lançado mão dessas ferramentas? Ou ainda é em pequena É escala? pequena escala por causa do custo, né? Ainda não. O custo é altíssimo ainda, né? Então não é, você pega na Bahia mesmo, se você tiver fazendas, como é que se dá um nome, dá um termo que me falhou agora, não é interagidas não, né? É uma fazenda assim, totalmente enganjada, né? Com a Sim, tecnologia, vamos dizer certo, assim. certo. São Não posso. pouquíssimas, Hum, pouquíssimas. Eu conheço umas três. é mesmo? Que eu conheço, pode ter mais. Eu conheço assim alguns clientes meus que tem, não. Se o meu boi parou lá, eu vejo aqui na tela do computador por que ele tá parado. Se foi uma cobra que picou, se caiu, se tá atolado, eu mando o vaqueiro ir lá. Entendeu? Quer dizer, Eu a tecnologia existe, está disponível, uma- mas não se lançou mão ainda. não se lançou Você acha mão. que é por falta de qualificação, por custo, é o quê? O Conhecimento, conhecimento? qualificação, Uhum. custo, profissionais, Sim, profissionais sim, para sim, isso, porque sim. você precisa do TI aí, né? Sim, E o sim. TI não quer ir para o meio rural. Quer ficar na capital, que é mais prático para ele, né? Então, você vai no Goiás, você vai em Minas Gerais, você vai no Mato Grosso, é muito mais evoluído que aqui a Bahia. Nesse sentido de tecnologia no agro, né? Uhum, Tu uhum. vê, eu de 200 clientes que eu tenho, 3 têm essa tecnologia. E 2 deles estão fora da Bahia, estão no Pará, né? Com essa tecnologia no Pará, não estão implantando na Bahia essa tecnologia, né? Ok. Ed, quero aqui agradecer imensamente a sua participação, né, seus esclarecimentos, sua orientação. A gente vai fazer outras Outros, com rodadas, outros certeza. encontros, né? Vocês aí que tiverem suas dúvidas podem colocar aí, que no próximo encontro com o Ed Machado, aqui, Edson Machado, né, da Terras Bahia, conhecedor do processo agrário, né, imobiliário, rural, agronegócio, um expert no assunto. Agradecer de coração. Deixar aberto aí para você fazer suas considerações finais. Não, também quero agradecer a você pelo espaço, né? E dizer que acredito no agro, né? Vamos acreditar no agro. O agro é forte, o agro é favorável, né? Qualquer investimento no agronegócio eu acho que é sempre bom, com cautela, com cuidado, com conhecimento, é lógico, né? E a Bahia tem um potencial incrível. A Bahia tem Você potencial. continua acreditando, depois de vinte e Acredito na cinco anos, Bahia. você continua acreditando na Bahia. Acredito na Bahia. Que Entendeu? bom. E a Bahia é o único lugar que tem terra barata. Ainda se encontra terra barata na Bahia. Qualquer outro lugar que você vai, as terras estão absurdamente acima daqui. Então, você que é de fora, né? Eu tenho muito cliente fora de São Paulo, do Espírito Santo, muito cliente do Espírito Santo, de Goiás, invista na Bahia. É a hora de investir na Bahia. Aí, o recado dado por nosso querido Edson Machado, ele que é CEO e fundador da Terras Bahia, uma empresa que atua há 22 anos no ramo imobiliário rural aqui em nosso estado. Ficou aí essa aula dada por ele, Esse certo? bate-papo, Esse né? bate-papo muito agradável. Agradecer a companhia de vocês, dizer que estaremos juntos novamente com o Edson, certo? Para tirar dúvidas, e aí vocês podem colocar suas dúvidas aí. Obrigado pela companhia, fique conosco aqui, Estação Podcast. Forte abraço. Forte abraço.